Oi, boa noite para você que acompanha o TJ UFSC. Meu nome é Maria Vulda e eu vou te acompanhar também durante essa edição do jornal. Hoje nós vamos falar sobre o lançamento do programa Casa Verde e Amarela, que é um substituto do Minha Casa Minha Vida. Além disso, aqui no estado de Santa Catarina, nós preparamos uma retrospectiva do cenário político do estado que anda bastante agitado ultimamente. Também te informamos sobre as atualizações dos dados da Covid-19 aqui em Santa Catarina. É tudo isso logo depois da vinheta. Hoje, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, o governo federal lançou oficialmente o programa habitacional Casa Verde e Amarela, que deve substituir o programa Minha Casa Minha Vida, que foi criado em 2009 pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O atual presidente, Jair Bolsonaro, criou o programa através de uma medida provisória, e seu objetivo é o mesmo do anterior: diminuir a disparidade habitacional no Brasil, ou seja, a diferença entre as pessoas que possuem casa própria e as que não possuem. No Casa Verde e Amarela, estão previstos, além do financiamento de imóveis, ações voltadas à regularização fundiária, reforma de imóveis e retomada de obras. A intenção do governo é oferecer para o programa, até o fim do ano, 25 bilhões do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, e 500 milhões do Fundo de Desenvolvimento Social, que é um fundo privado mantido por bancos. Além disso, a intenção é gerar 2,3 milhões de novos postos de trabalho até 2024, entre eles postos de trabalho diretos, indiretos e induzidos. Uma diferença entre o Minha Casa Minha Vida e o Casa Verde e Amarela é que desta vez as regiões Norte e Nordeste devem receber condições mais favoráveis para adesão ao programa. De acordo com o governo federal, isso ocorre porque essas regiões possuem renda inferior se comparada às outras regiões do país. Agora mudamos da esfera nacional para estadual. Vamos falar de Santa Catarina. Desde o início da pandemia, em março, o cenário político do estado está bastante instável. A maneira com que o governador Carlos Moisés lidou com a crise provocada pelo novo coronavírus e também o escândalo envolvendo a compra dos 200 respiradores por 33 milhões de reais sem processo licitatório e com pagamento adiantado danificaram a imagem pública do gestor. Agora nós apresentamos uma retrospectiva do cenário político de Santa Catarina, demonstrando os principais fatos da administração pública do estado. A matéria é dos repórteres Susan Rodrigues e João Scheller. Um único estado, duas crises emblemáticas. Um colapso sanitário que ajudou a bagunçar o cenário político. As medidas tomadas pelo governo do estado de Santa Catarina no combate à Covid-19 se confundiram com outros diferentes conflitos políticos. Tudo isso levou à situação em que nos encontramos hoje, com um processo de impeachment correndo na Assembleia Legislativa, a ALESC, contra o governador Carlos Moisés e contra a vice-governadora Daniela Rainer. Moisés assumiu o governo no começo do ano passado com a ideia de rompimento com a chamada velha política. O então candidato de Bolsonaro em Santa Catarina ia contra as concessões de cargos para a construção de apoio ao governo, por exemplo. O fantasma dele, o que ele tinha que combater, era que o governo fosse tomado pelos partidos tradicionais, por MDB, por outros partidos que quisessem aderir. E muitos quiseram. E muitos, no primeiro ano de mandato, até deram base de sustentação ao MDB. Foi base de sustentação no primeiro ano do governo Moisés. Mas não receberam contrapartidas. E muitas vezes até foram ignorados nas decisões, ignorados nas escolhas. Ele tinha conseguido conquistar uma base que dava mais ou menos 20 dos 40 deputados, que era suficiente para ter uma vida tranquila. Se tivesse que aprovar alguma coisa muito mais complicada, ia ter que negociar mais, mas não tinha perigo de cair. E ele começa a perder essa base. E a crise da pandemia estoura tudo. Primeiro porque ele se isola mais do que ele já era. É um governo isolado. Isso por uma característica do próprio Moisés, que é uma liderança, não é uma liderança, ainda está se constituindo como liderança, mas ele tem essa tendência de se isolar, de decidir entre poucos. Ainda em 2019, o rompimento gradual com o bolsonarismo fez com que Moisés se isolasse cada vez mais. O governador não somente perdia apoio político, como ganhava uma oposição barulhenta. Os bolsonaristas, eles fazem um papel de torcida, de militância. E na hora que Moisés se desalinha, ele perde a torcida. Ele não tem um time disposto a apoiá-lo qualquer coisa que ele esteja fazendo.
O decreto de medidas mais severas no combate ao novo coronavírus em meados de março foram pioneiros no país. Um quase lockdown foi decretado para tentar evitar com que o avanço da doença se desse ainda nos primeiros estágios do contágio aqui no estado. As iniciativas até foram bem recebidas por parte da população, mas acabaram gerando conflitos com outros setores da sociedade, principalmente por conta dos efeitos negativos na economia do estado. Nos primeiros meses da pandemia, o sistema de saúde não estava à beira de um colapso. E isso, obviamente, você vai criando uma lógica de você, olha, então é bom flexibilizar, porque tem impacto econômico. E esses impactos econômicos tensionam o governador. Claro que sim. Teve manifestações depois de 2, 3 semanas também das associações empresariais para que a economia de Santa Catarina fosse retomada também. Mas, politicamente, você não ter o sistema de saúde tensionado, ou próximo disso, também, obviamente, enfraqueceu o discurso pró-quarentena. Havia uma cobrança também porque ele não ouvia as pessoas, que ele não ouvia ninguém. Ele não ouvia o setor produtivo, ele não ouvia os prefeitos, ele simplesmente tomava as decisões encastelado lá no Centro da Defesa Civil, se criavam comissões para discutir o que fazer na questão econômica, não se fez nada. A Assembleia Legislativa começou a aprovar várias leis, vários projetos de lei apresentados a toque de caixa, porque o governo não estava fazendo nada, o governo só estava fechando o Estado. Isso foi uma crítica muito veemente. O governo só fecha, mas não oferece contrapartidas, não oferece uma luz. Em abril, o governador cedeu às pressões e flexibilizou medidas, descentralizando o combate à doença. Com isso, vieram as críticas de alguns prefeitos que acusavam Moisés de delegar todas as decisões de combate à Covid-19 aos municípios. É um movimento de você se blindar um pouco mais, porque é uma posição frágil você estar enfrentando uma pandemia sem um governo federal que te sustente no sentido, né? A gente tem que colocar sempre que esse governador, como todos os outros governadores, trabalharam com um governo federal omisso. Apesar do descontentamento das prefeituras, Moisés ainda contava com certo apoio popular, principalmente por conta das medidas tomadas no início da pandemia. Mas o que o governador não esperava era uma outra crise, essa iniciada dentro do próprio governo. Segundo o jornal The Intercept Brasil, o governo de Santa Catarina comprou, através de um processo sem licitação, 200 respiradores hospitalares por R$33 milhões, preço que, em média, é 65% maior do que o valor pago por outros estados e pela União. Isso gerou uma CPI, isso gerou uma comoção, os respiradores eram um símbolo, naquele momento, do combate à pandemia, e Santa Catarina entrou nesse contexto num momento em que o governador estava completamente desguarnecido. E aí a oposição entrou com tudo. Aí a velha política, a política tradicional, os partidos constituídos, se aproveitaram da fragilidade no momento que o governo não tinha nenhuma organização na Assembleia Legislativa. Douglas Borba é preso, tem que deixar a Casa Civil, o governo escolhe um substituto de fora da política também, o Amândio João da Silva, que não dura um mês, uma situação fragilíssima dentro do contexto dos respiradores, serviu para que ele saísse, e o governo se perdeu completamente. Desgastado politicamente e sem o pouco de apoio popular que ainda lhe restava, a nova política de Moisés cobrou seu preço. A falta de uma base de apoio na LESC permitiu que um processo de impeachment fosse instaurado na Assembleia. O processo acusa o governador Carlos Moisés e a vice-governadora Daniela Rainer, além do secretário de administração Jorge Tasca, de improbidade administrativa ao aumentar o salário dos procuradores do Estado. O texto, assinado pelo defensor público Ralph Zimmer, afirma que a mudança, que acarretaria um gasto de 8 milhões a mais aos cofres públicos, ocorreu de forma sigilosa e sem consulta ao parlamento. O pedido não é o primeiro a ser protocolado na LESC contra o governador, mas é o primeiro a ser aceito pelo presidente da Casa, Júlio Garcia. No total, já são 7 pedidos apresentados à Assembleia Legislativa. Quando vinha o caso dos respiradores, o governo perde aquela aura de assim, mas pelo menos é um governo sério, é um governo que não rouba. Então, cria todo esse caldo para que se possa fazer um impeachment, e aí acha-se o motivo, que o motivo é, no fim, esse caso dos procuradores, para poder derrubar a Daniela junto. Um impeachment ele não nasce de um problema, de um crime.
O crime geralmente é a última coisa que aparece no impeachment. Primeiro tu perde tua base popular, depois tu perde tua base política, e depois alguém acha um motivo para te enxotar do poder. Várias alegações de irregularidades no processo foram levantadas tanto pela defesa do governador quanto pela defesa de sua vice, que, vale ressaltar, viraram adversários políticos desde o rompimento de Moisés com o bolsonarismo. Um dos principais pontos levantados pelos advogados de Moisés, por exemplo, era de que o rito seguido na Alesc não respeitava os totais direitos de defesa. A alegação chegou ao Supremo Tribunal Federal, que, por meio do ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu manter os ritos que haviam sido acordados na Alesc. O STF, então, entendeu que não seria necessário essas duas garantias no início do processo, tá? Na primeira fase do processo, que é a fase de admissibilidade, porque já estaria garantido na fase julgadora do processo. Então, agora, por enquanto, vai haver continuidade normal do andamento de impeachment. E é nesse contexto que o governador começa a articular a criação de uma base de apoio. Moisés tem conversado com deputados da oposição, com ex-governadores e com outras figuras do mundo político para tentar frear o processo de impeachment na Assembleia. Ele fez um lance muito inteligente, que ele procurou quem quer ser governador. Quem quer ser governador por via de eleição. Que tudo que está sendo construído na Assembleia Legislativa deve levar a uma eleição indireta. 3 semanas ele fez mais política do que o governo inteiro. Bem, essa novela, de muitos capítulos, ainda está longe de chegar a um fim. O que sabemos é que o destino do governador Carlos Moisés ainda continua incerto. A nossa equipe entrou em contato com a assessoria de imprensa do governador Carlos Moisés, mas até o fechamento dessa reportagem nós não obtivemos resposta. E para finalizar o jornal de hoje, vamos falar sobre os dados atualizados da Covid-19 aqui no estado de Santa Catarina. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, desde o início da pandemia, foram registrados 135.690 casos confirmados conhecidos de Covid-19 no estado. Destes, 125.392 estão recuperados e 8.182 continuam em acompanhamento. Infelizmente, em 24 horas, o número de óbitos aumentou. Agora, no total, o novo coronavírus provocou 2.116 óbitos em Santa Catarina. Bom, e assim finalizamos o jornal de hoje. Mas não se preocupe, você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. É só procurar por @TJUFSC no Facebook, YouTube, Instagram e Twitter que você vai nos encontrar. Uma boa noite e muito obrigada pela companhia até aqui. Tchau, tchau!